Olá, coração de leão, coração de leoa, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio de Primeiro Reino. E hoje nós vamos falar de José do Egito, um ícone da administração. Para mim, ele é o pai da administração por tudo que ele fez numa época que não se tinha tantos recursos como hoje. Mas vamos falar um pouco da vida de quem foi José. José é filho de Jacó e Raquel. Hoje eu vou falar dos 8 atributos que José teve durante a sua vida. E o primeiro deles é a obediência e a confiança. E a obediência porque José foi um menino obediente ao seu pai, fazia tudo quanto ele pedia. E isso era muito bem visto a Jacó. Por isso que Jacó tinha um sentimento de carinho muito grande por José. Só que os irmãos deles não viam isso dessa mesma maneira. Tanto é que tramaram contra o próprio irmão. E quando eles foram caçar alimentos, porque já havia um tempo de escassez na terra onde Jacó vivia, era Canaã, eles precisaram sair de lá para poder buscar alimentos. E eles aproveitaram esse momento que José foi com eles para tramarem contra a vida do irmão. Alguns queriam matá-lo, outros decidiram não fazer isso. Então fizeram uma cova, enterraram o irmão deles lá ainda em vida, cobriram ele até o pescoço e depois decidiram vendê-lo para os mercadores que iam para o Egito. Dali em diante começa toda a história de José. Eles voltam para casa, forjam que José foi engolido por um animal, enganam o Jacó. Jacó sofre muito, fica muito sentido, muito triste. E ali, em paralelo, José já estava indo para o Egito e foi vendido como escravo. E lá ele começou a trabalhar na casa de Potifar. Ele desenvolvia seus trabalhos, ele é muito diligente. Quando eu falo que ele era obediente, ele era muito obediente, muito diligente naquilo que pediam para ele. Mas a mulher de Potifar ficou seduzida por José, porque José era um homem bonito, um homem forte, tinha os seus atributos, e ela queria se deitar com José. Mas José, ele confiou em Deus, ele não se rendeu a ela, ele foi obediente e não fez o que ela queria. Por não ter feito o que ela queria, ela forjou também um abuso que José teria feito com ela. E aí ele foi mandado para a prisão. E nessa ocasião, mais 2 pessoas foram com José. O padeiro e o mestre de cerimônias lá, vamos dizer assim. Era o homem da confiança do faraó, porque eles tinham cometido algumas irregularidades e tinham acabado sendo presos também. E José, mesmo estando na prisão, os guardas confiavam nele. Os guardas davam as atividades de limpeza, as atividades de organização da cadeia para José fazer. Até lá você vê o cuidado de Deus com José. Então José teve muita paciência. Esse é o segundo atributo de José. Ele foi um homem totalmente paciente, ele ficou anos na cadeia. E dentro da cadeia, os 2 presos que estavam com ele tiveram sonhos, Deus incomodavam eles com sonhos. E eles revelavam esses sonhos para José. E José tinha um dom que Deus lhe deu, que era a de revelação dos sonhos. Depois de uma situação em que José revela para os 2, ele fala que voltaria sim para a sua atribuição e o outro seria enforcado. E tudo aconteceu conforme José disse. E passaram-se anos. E daí o faraó teve um sonho. Deus incomodou o faraó com o sonho. E ninguém, os magos, os videntes, os sábios que o faraó tinha ao redor dele, foram suficientes para revelar o que significava aquele sonho. O faraó sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e que as magras comiam as vacas gordas. Depois ele sonhou com 7 espigas de milho, e depois com 7 espigas de milho fracas, e as fracas engoliam as fortes.
E aí ele precisava de alguém que decodificasse esse sonho, revelasse para ele o que é que o Senhor estava dizendo. E ali naquele momento começa a ascensão de José. O padeiro que acompanhou tudo lembrou de José. Demorou. Ele pediu na cadeia que quando eles saíssem, que eles se lembrassem um dia de José. E José queria que tivesse sido antes, mas Deus trabalha da maneira dele para que você se prepare realmente para o dia da ascensão. E José teve esse momento quando o faraó então solicita para ele que ele o revele o que significava as vacas gordas, as vacas magras, as espigas, e José revela que seriam 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, e que para isso era necessário administrar. Daí entra o talento de José, e aqui, terceiro atributo mais importante de José que foi desenvolvido durante todo esse tempo, que foi a competência administrativa. José diligentemente, de tudo que produzia na terra do Egito, eles guardavam um quinto, né? Eles armazenavam e enchiam esses armazéns, para que quando viesse o tempo de escassez, não faltasse alimento e eles continuassem sendo poderosos. E isso aconteceu. E isso mostra a capacidade de liderança de José, porque o faraó coloca ele como governador do Egito e passa para ele todo o poder de decisão sobre tudo aquilo que era designado para administrar o Estado, as pessoas, as riquezas e tudo quanto ele precisava, o faraó deu a ele. Deu uma casa para ele, deu uma posição de autoridade. E isso vai ser revelado quando os irmãos, por falta de alimento na terra onde eles estavam, Jacó pede para que eles vá ao Egito e comprem alimento, porque o pouco de dinheiro que ainda restavam para eles, eles foram até o Egito buscar esses alimentos. E José reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem. Aí vem uma coisa poderosa. Quando Deus trabalha em você, quando ninguém imagina o que Deus está fazendo na sua vida, quando você reaparece, ninguém reconhece o que foi que aconteceu com você, porque você entregou realmente a sua vida aos caminhos do Senhor. E voltando aqui na história, José reconhece os irmãos e faz uns testes com os irmãos. Pede até a vida do irmão mais novo para que fique no poder dele e que ele vá ao encontro do pai depois, mas quando ele resolve mandar todos embora, ele devolve o dinheiro deles para os irmãos e para Benjamim também. E aí eles ficam meio sem saber o que foi que aconteceu. José manda o seu capataz atrás dos irmãos para pregar uma lição de moral. Os irmãos ficam todos amedrontados. Quando chegam, em Jacó e contam o que houve, Jacó fica preocupado e depois falta alimento de novo. E aí, como José já tinha falado para eles que se eles fossem e não levassem o irmão mais novo, porque, se eu não me engano, eu acho que da primeira vez Benjamim não foi da segunda, que José pergunta se eles tinham um irmão mais novo. O pai era ainda vivo. E aí sim, Benjamim vai na segunda vez e ali José não aguenta e José chora. Olha só como que é importante a gente saber que os homens mais poderosos também sofrem. E José chorou porque ele não aguentava mais de saudade dos irmãos, do irmão mais novo e do pai dele. E então José se revela aos irmãos e os irmãos ficam espantados, com medo de que o que iria acontecer a eles. E ali mostra o amor e a humildade, que é um outro atributo que José teve. José amou novamente os seus irmãos, ele teve humildade suficiente de pedir para o faraó para que dessem alimentos aos irmãos. Olha só, é muito bonito a gente ver quando uma pessoa que tem um status social elevado usa da sua autoridade e ao mesmo tempo da humildade de saber que mesmo sendo poderoso, ele podia ter feito, mesmo sendo
autoridade, tendo poder, ele foi humilde de mostrar para o seu senhor, que era o faraó, ele vai lá e pede para que ele dê algumas coisas para os irmãos. E isso é fantástico, porque por mais que a gente tenha autoridade e poder, a gente deve pedir, sempre que tiver alguém acima de nós, para que não fique com dúvidas ou levante situações que não ocorreram. Por exemplo, uma desconfiança de estar pegando algo sem autorização. Isso é muito importante. Então, esse atributo de amor e humildade, para mim, é um dos mais fundamentais para qualquer gestor. Amar a sua equipe, o seu trabalho e ter a humildade de solicitar, quando é necessário, a quem está acima, a autorização para fazer algo que vá beneficiar a equipe. Depois de tudo isso, José perdoa os irmãos. E esse atributo de perdoar, ele é muito maior do que o que a gente pensa. Jesus fala que é para a gente perdoar a quem nos ofende 70 vezes 7. Ou seja, cada vez que alguém fizer algo para você que você não gosta, perdoa essa pessoa. O perdão não se trata de nós, o perdão se trata de liberar a pessoa. Não se trata de ficar preso àquela situação e àquela pessoa. Libera a pessoa. Não se trata do outro, se trata de você estar livre. Então o perdão é libertador. O perdão, ele tira um peso de você. Então José, quando perdoa os irmãos, ele tira um peso e depois ele volta ao faraó e o faraó permite que os irmãos fiquem com ele e o seu pai também fique com ele até o final dos seus dias. Isso foi maravilhoso. O irmão improvável que todos odiavam acaba sendo o irmão mais amado, acaba que o irmão salvou todos eles e suas famílias, seus filhos e suas esposas, além dos seus rebanhos e de tudo aquilo que eles tinham, e fortaleceu ainda mais essas famílias. Depois disso, depois que Jacó morre, é que é estabelecido as 12 tribos, uma das coisas mais importantes que aconteceu no Velho Testamento. E é a tribo de Benjamim, que é da origem de Davi, que é a origem de Jesus. Então nota que se José não tivesse colocado como governador sobre o Egito e administrado tudo, a riqueza e a escassez, jamais estaríamos vivendo o que estamos vivendo no dia de hoje. Então, essa capacidade de perdoar foi incrível. E ali eu já falei que o outro atributo é a submissão e respeito pelas autoridades. Em nenhum momento José enfrentou o faraó ou descumpriu alguma ordenança. Muito pelo contrário, ele fez e fez com maestria, com excelência. E Deus, quando vê você fazendo as coisas com excelência, ele te coloca em condição de autoridade. E aí, eu repito, né? O último atributo é a confiança em Deus novamente. José, em nenhum momento, deixou de confiar a Deus. Ele tinha os seus costumes diferentes do povo egípcio e mesmo assim, ele continuou com a sua cultura. E nós vamos ver depois, que aí nós vamos estudar no próximo episódio a vida de Moisés e a consequência das tribos acabar sendo fortalecidas no Egito e depois os reis que sucederam ao faraó, e aí algumas situações acontecem com o povo hebreu que nós vamos verificar lá na frente. Então, esse foi os 8 atributos mais importantes de José do Egito, que para mim é o pai da administração, é o homem que mostrou que mesmo quando você tem grandes entradas de riquezas na sua vida, você tem que reter parte dessa riqueza para o tempo de escassez. Então que fique essa lição para você, que fique essa reflexão para você utilizar e aplicar na sua vida. Esse é um grande exemplo para quem é empresário, para quem é administrador, para quem trabalha com administração, para quem está se formando em administração. Leia sobre a vida de José do Egito e entenda o porquê ele foi um homem colocado sob uma autoridade muito grande em um tempo muito difícil que aconteceu. Um grande abraço para você, compartilha, se inscreva no nosso canal e até o próximo episódio. Um grande abraço.